Vamos lá, galera. Flamengo 1, Atlético Paranaense também 1. Um jogo que dá pra gente falar de muitas coisas, né? Do jogo em si e também da arbitragem, que no meu ponto de vista prejudicou demais o Flamengo, né, cara? Não expulsando um jogador do Atlético Paranaense que entrou de sola na canela do Lucas Paquetá, entrada violenta para cartão vermelho direto, e daí no segundo tempo, no final do jogo já, ele expulsa o Danilo. Qual o critério, né, cara, da arbitragem? Eu sei que foi o segundo amarelo, mas, assim, toda vez que esse Rafael Klein apita jogos do Flamengo, ele prejudica o Flamengo demais, cara. Sempre tem jogador do Flamengo expulso quando esse cara apita. Já pro adversário, ele passa pano, né? Por que será? Não tinha VAR nesse jogo? O que aconteceu, cara? Por que o VAR não acionou esse cara para ele ir no monitor para expulsar o jogador do Atlético Paranaense? Um absurdo total. O Flamengo foi roubado, posso dizer assim, viu, galera? Vamos acompanhar aqui esse pós-jogo no programa Linha de Passe da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, e ver aí o que os comentaristas vão falar, né? O Flamengo empatou já no segundo tempo com o gol do Pedro, né? Ancelotti estava lá na Arena da Baixada para ver alguns jogadores do Flamengo atuando. E amanhã tem a convocação da seleção brasileira. Será que o Pedro será convocado? E o Paquetá? Pois é isso que vamos saber amanhã. Mas agora deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá. 1-1 na Arena da Baixada. Numa semana, né, Calçade, que o Flamengo foi eliminado ali da Copa do Brasil. Tinha uma lupa enorme hoje porque o Flamengo poderia ter diminuído a distância para o Palmeiras, mas fica no empate, num primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo onde o Flamengo melhorou, mas também tomou susto, tomou bola no travessão e o Rossi precisou trabalhar, embora tenha falhado na primeira etapa. A gente fala muito do Flamengo porque o Flamengo tem tanta grana, tantos jogadores bons, tantas formações possíveis, que ele é uma expectativa de que ele ganhe sempre. Mas tem um negócio no futebol que atrapalha imensamente, chama adversário. E o Atlético foi espetacular, porque o Atlético, primeiro está em casa, está no seu gramado, né, sabe muito bem como se virar nele, e ele pressiona o Flamengo. Fisicamente, o Atlético transbordou. O Flamengo teve muita dificuldade no início. E o gol vem também no início do jogo. Com a pressão que exerce em casa, da maneira que pressionou o Flamengo, ele consegue isso. E o gol no início, isso gera um comportamento para o jogo todo. E foi o que o Atlético fez. O comportamento do time, o gol aos 11 minutos. Então o time pôde, após essa pressão, baixar e tentar usar aquilo que tem sobrando, com Viveiros e com o Espírito Mendonça, que é a velocidade. Então, assim, foi uma combinação perfeita daquilo que o Atlético gosta de fazer, da ideia do Hellmann para o jogo, gerou o gol, olha, as coisas deram certo. Porque poderia ter ficado no empate, o jogo vai passando, tua capacidade de pressionar vai diminuindo e o jogo vem para uma normalidade e tal. E não foi o que aconteceu. O Atlético, o início do Atlético foi o que gerou o jogo, e aí a gente viu bolas em todos os postes e traves dos dois lados, e com uma falha do Rossi, né? Não dá para... Mais uma, que já tinha falhado no meio da semana também, né? Não dá para esconder isso. Mas eu quero ficar também, além do Flamengo, com a vitória do Atlético. Porque o Atlético... O empate. O Odair no vestiário sabe que ele tem que elevar assim, os jogadores a um nível de competição muito alto, senão não consegue encarar o Flamengo. Então o empate já foi contra uma potência como o Flamengo, já foi um grande resultado. É um bom ponto aí, Jean. A gente olha assim, podia tirar a diferença para o Palmeiras, né? Mas jogar contra o Atlético, esse Atlético Paranaense, ele está na parte de cima da tabela já há muito tempo, ele se mantém lá. Há muito tempo, faz um bom campeonato brasileiro o Atlético. Se a gente for analisar que o Flamengo jogou fora de casa contra um adversário difícil de se jogar lá na Arena da Baixada, e o Palmeiras jogou em casa, cara, também com um adversário difícil, ficou elas por elas, né? Porém, o Flamengo jogou fora e o Palmeiras jogou em casa. E agora tem um confronto direto no próximo sábado, Flamengo e Palmeiras. E daí o Flamengo precisava vencer, porque tem um jogo a menos e assumiria a liderança por pontos perdidos, né? Em que pese o fato de ter desperdiçado a oportunidade de colar no Palmeiras e colocar uma pressão maior
em cima do Verdão aí para o jogo da semana que vem. 1-1 na Arena da Baixada, tá bom? Então, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que, obviamente, a sensação que fica é essa quando você tem o teu adversário direto ou aquele mais direto jogando antes, líder do campeonato, ele deixa escapar 2 pontos em casa, também contra um adversário forte, porque o Cruzeiro também é um adversário forte, aí você diz, bom, agora é só ganhar que essa diferença diminui e que o Flamengo pode até mesmo com um jogo a menos assumir a liderança no jogo do Maracanã. Agora, esse só ganhar não faz sentido. Por tudo que o Calçade falou, pelo que é o Atlético, pelo que jogou o Atlético hoje. Então não é uma partida fácil para ninguém. É claro que o Flamengo tem condição de ganhar qualquer jogo em qualquer estádio e acho que tem mostrado isso ao longo dos anos. Mas não era uma vitória garantida contra o Atlético Paranaense em casa, né? Eu acho que tem uma série de jogos que se a gente falar assim, o Flamengo joga no Maracanã, Campeonato Brasileiro, contra metade dos times, ou até mais da metade, você diria, não, tem que ganhar mesmo, porque não pode deixar escapar essa oportunidade. Foi uma oportunidade que escapou, mas não vejo nenhum absurdo. Acho que o resultado, olhando para o que foi o jogo, é absolutamente justo, porque o Atlético, inclusive, ele começa, né, apesar de ter a velocidade dos seus 2 atacantes, ele começa tentando mandar no jogo, porque o Flamengo também muitas vezes opta por explorar a velocidade, por sair na transição e rapidamente resolver as partidas em contra-ataques. Não deu certo para o Flamengo, deu certo para o Atlético Paranaense, que acaba fazendo 1-0. Acho que o primeiro tempo do Flamengo foi bem aquém, apesar de ter tido o volume e ficar ali rondando a área, como já aconteceu em outros jogos, foi bem aquém. Mas no segundo tempo o Flamengo volta melhor. Então acho que até a metade do segundo tempo, embora o gol do Flamengo não tenha saído nesse pedaço do jogo, até a metade do segundo tempo, ou até um pouquinho mais, o Flamengo foi bem melhor na segunda etapa. Aí veio, claro, aquele caminhão de chances na sequência ali, 3, né, mais um, com 2 bolas na trave, as defesas do Rossi. E o Rossi, acho que assim, eu tô vendo umas notas para o Rossi, umas declarações a respeito do Rossi. Acho que você pode discutir o Rossi. A gente vai discutir. Vamos. Mas na partida de hoje, ele fez grandes defesas também. É verdade, galera. A gente pode falar que ele falhou sim no primeiro gol, né, cara? Foi até um frango, né? Mas o Rossi salvou no segundo tempo. Ele fez boas defesas, né? É que o gol foi... Também. O gol eu colocaria classificaria até como frango, não como falha. Então, é que eu acho que a questão é essa, assim, é também olhar para o que ele fez nos outros. E eu entendo o torcedor que fala, cara, não dá para ficar falhando. Talvez o Rossi falhe muito, não adianta falhar muito e fazer grandes defesas. Ele é muito importante, mas falha na mesma proporção, às vezes. Eu sei, mas eu só estou querendo olhar para o Rossi, para o jogo de hoje, para avaliar o que foi a partida. Porque ele faz, né, no lance no segundo tempo, 2 defesas na sequência dificílimas. Então, ele também impede que o Atlético faça o segundo gol e praticamente resolva a partida ali naquela sequência de lances. Então, acho que a gente pode discutir o Rossi como um todo, mas tem que olhar para o que ele fez hoje. O Atlético poderia também ter matado o jogo, apesar do Flamengo ter sido melhor na primeira metade do segundo tempo. E depois o Flamengo chega à marcação do seu gol no final. Aí estava muito na cara, né? A gente estava brincando até. Quando o Atlético mete 2 bolas na trave, o Rossi faz 2 grandes defesas, a gente falou, agora o próximo lance é gol do Flamengo. Dito e feito, mas repito, acho que foi um resultado que condiz com a produção dos 2 times. Exatamente. Segunda falha decisiva nessa semana, a primeira, lembrando, foi no jogo contra o Vitória, né? O segundo gol do Vitória, que decretou a eliminação do Flamengo. André, o resultado em si, você olha 1-1 na Arena da Baixada, você fala, bom, ok, é aceitável empatar com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, por tudo que eu já falei aqui. Mas o futebol do Flamengo, que o Flamengo está apresentando nos últimos jogos, preocupa? Está muito abaixo daquilo que poderia estar nesse momento? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Eu acho que, a palavra preocupar, ela vale porque o Flamengo vem de uma eliminação na Copa do Brasil, que por mais que se diga que em termos de grandes objetivos, né, a escadinha de objetivos era o menor, né, que o Flamengo tinha, ninguém poderia imaginar que o Flamengo seria desclassificado da Copa do Brasil tão precocemente. E aí eu não estou tirando nenhum mérito do Vitória, é claro que não. Nos 2 jogos, o Vitória enfrentou o Flamengo da forma que ele poderia enfrentar. Então, foi inteligente, competiu estrategicamente, especialmente no seu jogo em casa. A torcida criou o ambiente, os jogadores incorporaram esse ambiente
E o Vitória tem que estar muito feliz mesmo até hoje. E, né, se o Vitória seguir em frente na Copa do Brasil, esse momento vai ser muito celebrado. Vai continuar a ser celebrado. Mas o Flamengo era o time que deveria ter se classificado. A distância técnica, econômica, os patamares que cada um ocupa no futebol brasileiro não vão mudar porque o Vitória se classificou em cima do Flamengo na Copa do Brasil. Isso acontece, o futebol reserva essas surpresas com todos os méritos, ninguém discute isso, o Vitória não ganhou nada de presente, mas é o Flamengo que sai desse confronto se sentindo como tendo feito péssimas apresentações, fracas apresentações, e tendo deixado escapar um dos seus objetivos. Aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro é um jogo fora de casa contra uma das boas equipes, né, em termos de futebol jogado, o Atlético Paranaense, hoje a gente viu, em especial no segundo tempo, naquele momento de maior pressão, com as bolas na trave, o jogo poderia ter terminado muito tranquilamente. E eu acho que a resposta do elenco, não sei se está agradando. Pera aí, galera, que entrou uma segunda... do que o próprio clube... Entrou aqui, cara, o Sport TV aqui no fundo. Depois eu vou colocar no outro canal, tá? O corte do fechamento do canal Sport TV. Entrou sem eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu dar o play. Anormal, nem incompatível com o que o campo mostrou. Então, assim, o Flamengo, antes de ser eliminado pelo Vitória, até um pouco antes disso, e eu lembro da gente comentar aqui, nesse e em outros programas, parece que o Jardim acertou o time, acertou a ideia de jogar, o Flamengo vem subindo, né? Jogando bem, fez contra o Grêmio, pelo Brasileirão, recentemente, fora de casa, 70% de posse, ganhou de 1-0, porque o futebol é assim, mas era para ter sido mais. Ali, naquele dia, assim, acho que unanimemente, olha, se o Flamengo continuar repetindo esse nível de jogo, vai ser muito difícil para as demais equipes, entre elas o Palmeiras. Mas é curioso, porque o nível cai, alguns jogadores individualmente, em algumas ocasiões, não respondem como deveriam. Isso aconteceu no segundo jogo com Vitória. Não preciso falar nomes aqui, porque eu não vou responsabilizar nenhum jogador, mas a gente viu jogadores que vinham atuando num determinado nível ficarem muito aquém daquilo que é o costumeiro. Então, assim, é um trabalho que ainda pode ser classificado como um trabalho que está no começo, e não que seja ruim empatar fora de casa com o Atlético Paranaense. Mas o Flamengo é o Flamengo. O Flamengo é esse time de quem se espera sempre a excelência em qualquer competição. Então, o momento é um pouco preocupante. Vem aí um jogo com o Palmeiras, coisas vão ser ditas antes desse jogo, porque é um encontro diferente no futebol brasileiro. Os grandes candidatos aí, times que disputam o Campeonato Brasileiro até o final, disputaram no ano passado a Copa Libertadores na decisão, mas o Flamengo não chega a esse jogo, eu acho, mostrando o nível de futebol que o seu torcedor queria ver. Só uma coisa. Se aquele lance fosse ao contrário, né, o lance lá do possível cartão vermelho para o jogador do Atlético Paranaense, se fosse um jogador do Flamengo entrando daquele jeito, uma entrada criminosa no jogador do Paranaense, todo mundo aqui, ó, tinha começado o vídeo falando o seguinte: era para expulsar o jogador do Flamengo. Mas, como foi do outro lado, o contrário, né? Ninguém cita, ninguém fala nada, cara. O Flamengo é prejudicado até nas análises dos programas esportivos. É uma vergonha, né? Dito isso, comente aqui o que você acha sobre tudo isso, cara. Que perseguição, né, que a gente vive, né? Sabe o que eu acho engraçado? Que talvez, se os times tivessem jogado na mesma hora, e não estou dizendo que tem que acontecer isso, evidentemente não, é só na reta final do campeonato, mas talvez não ficasse essa sensação de deixou escapar a oportunidade. Porque se você parar para pensar, o Palmeiras empatou com o 13º colocado do campeonato, com o Palmeiras jogando em casa. O Flamengo empatou com o 5º ou 6º colocado do campeonato fora de casa. E 2 jogos bons, hein? E 2 jogos muito bons. Muito bom. Como foi bom também Botafogo e Corinthians. Também, a gente tem tido muito jogo legal no Campeonato Brasileiro, acho que isso não se discute. Mas só estou falando isso porque eu acho que a sensação de 2 pontos deixado passar é a sensação de quem viu o rival principal perder 2 pontos e não conseguiu de novo, né? Porque da outra vez foi a mesma coisa. Mesma coisa, jogou depois. No jogo contra o Vasco. E naquele foi caso, ainda pior porque o... Eu acho que tem diferença, cara, porque o sentimento era de derrota naquele jogo do Vasco, né? O Flamengo vencia por 2-0 e cedeu o empate, né? Agora hoje não, o Flamengo perdia, era fora de casa e empatou o jogo no segundo tempo. Eu acho que hoje o Flamengo ganha 1 ponto. E contra o Vasco, o Flamengo perdeu 2 pontos. É diferente.
Meu ponto de vista. Comente aí, galera, o que vocês acham também sobre isso. Eu preciso falar porque o canal é de opinião, tá? O Flamengo tinha aberto 2-0, né? Exatamente. Agora, Bertozzi, vamos lá. É um Flamengo sem Jorginho, sem o Everton Araújo. É um Flamengo desfalcado também do Luiz Araújo, embora não seja titular, mas é uma peça importante, está toda hora entrando ali na equipe. Sem Arrascaeta, sem De La Cruz, sem Pulgar, tendo que improvisar o Ortiz ali na frente. Não digo que é um improviso, porque o Ortiz já fez aquela função, mas enfim. Isso tudo justifica uma queda de rendimento, embora o time que foi a campo, né? Bom, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Eu acho que o famoso explica, mas não justifica. Tá. Acho que o time que jogou poderia jogar mais, tá? Mas eu queria começar pela valorização do Atlético. Sim. Acho que é importante, né? Porque se a gente olha para a tabela hoje, não apenas o time está bem colocado, como se a gente pegar a tabela como mandante, só o Fluminense tem mais pontos como mandante que o Atlético. Né? E se tivesse vencido hoje, teria os mesmos pontos que o Fluminense como mandante, teria 22, tem 20 como mandante em 9 jogos. Então, assim, não é qualquer um que vai a Curitiba e vai arrancar pontos do Atlético. E assim, é um time que vai fazer um campeonato seguro, sólido, voltando da segunda divisão, que claramente não é o lugar desse clube, né? Apesar de ter sofrido muito no ano passado, hoje a estrutura do Atlético não o considera um time de segunda divisão, né? Foi uma passagem completamente atípica pelo que o Atlético tem como estrutura hoje. Então, volta forte. E pelo que foi o jogo hoje, acho que assim, o Flamengo não jogou tão mal quanto na eliminação da Copa do Brasil e nem tão bem para que se justifique lamentar o empate. Assim. Acho que o que foi o jogo, você tem que pensar, cara, o 2-0, o Atlético flertou com 2-0 seriamente. Olha, seriamente. Essa bola aí, para mim, essa é incrível. Foi aquela hora que um olhou pro outro ali e falou, ih, não matou o jogo, né? E aí depois teve a outra bola na trave que O Rossi aqui se redimiu, né? Só que o jogador estava impedido. Então esse gol aqui seria anulado. a gente começou a pensar assim, não pode deixar o Flamengo vivo. Porque até esse momento o Flamengo tinha tido uma grande chance, aquela bola com mais ou menos 15 do segundo tempo que o Pedro perdeu na cara do gol. Fora isso, o Flamengo não tinha tido nenhuma grande chance no jogo. O Flamengo teve uma grande chance. E teve a chance do Carrascal na trave. Sim, na trave também, é verdade. Mas ali uma finalização inspirada, Sim. né? Não era uma bola na cara do gol ali. Mas, enfim, deixou o Flamengo vivo. E o time que tem os jogadores que o Flamengo tem, você não deixa vivo, né? Você deixa vivo, eles têm a categoria, a capacidade, e o Pedro dificilmente vai perder duas chances na cara, assim, consecutivas, né? Então ele aproveitou, fez o gol do empate. Então é óbvio, o campeonato é longo, tem um confronto direto agora que é importante. Frangaço. Tem todo um segundo turno, então acho que assim, não é nada para colocar uma crise, mas eu acho que é mais para ficar feliz por causa disso, sim, pela atuação que não foi a ideal, pelo campo que é um campo difícil hoje, e porque terminar a semana com eliminação e derrota, duas derrotas no caso, uma de eliminação, geraria um burburinho, um barulho que é desnecessário antes de um confronto direto, que hoje é o principal jogo do futebol brasileiro. Né? Aliás, por falar em confronto direto, a boa notícia para o Flamengo é que, eu vi que tinha muito torcedor preocupado com os 3 pendurados escalados como titulares, né? E acho compreensível essa discussão. Acho que a discussão ela é justa, né? A gente sabe que o peso, como disse o Abel, o Flamengo e o Palmeiras não vai definir o campeonato, mas é óbvio que é um jogo maior. É óbvio que é um jogo que tem um peso grande nessa disputa, porque né, os pontos que você ganha, o outro não ganha e são os 2 principais concorrentes ao título. Então, acho que a discussão, a dúvida de algum torcedor sobre escalar ou não os 3 pendurados, e o Cebolinha, se não me engano, também estava pendurado. O Lino. E entrou, era o Lino, o Cebolinha, Léo Pereira e Varela. Isso. E nenhum deles tomou cartão. Só perdeu o Danilo. Perdeu o Danilo pelo segundo amarelo, pela expulsão, mas acho que nesse momento perder o Léo Pereira ou o Varela seria mais pesado para o Flamengo. Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém vai falar aqui da arbitragem, né, cara? Pois é. Galera, vamos fazer o seguinte, depois eu vou trazer a segunda parte desse programa aqui lá no outro canal, se eles falarem da arbitragem, tá? Se não falar, não vou trazer, não. Depois eu vou acompanhar. Mas eu quero pedir aqui para vocês se inscreverem no canal secundário, tá? Que é o canal Marcos Flá. Lá a gente vai colocar o programa fechamento do canal Sport TV, valeu? Deixa eu pegar aqui, cara, as atuações. Deixa eu ver aqui as notas, né?
dos jogadores. Eu sei que a galera aí gosta de acompanhar aqui, de ver as notas, então deixa eu pôr aqui pra gente acompanhar as notas. Quem que foi melhor, quem foi pior? Vamos ver aqui então, ó. Atuações do Flamengo. Rossi falha feio, né, no primeiro gol ali, e Bruno Henrique muda o jogo. Só que o Rossi, na minha opinião, se redimiu, tá, galera? Então eu acho que o Rossi falhou, mas ele se redimiu depois, né? Vamos lá então para as notas aqui, ó. Rossi, nota 5.2, Varela 4.9, o Danilo 5, o Léo Pereira 7, o Alexandro 6, Léo Ortiz 5.5, Emerson Royal 5.5, Saul 4.5, jogou nada o Saul, hein? Nossa, ainda mais no gramado sintético ele não consegue jogar. Everton Cebolinha 5, Paquetá 5. Tô estranhando essas notas aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Carrascal 6, Ayrton Lucas sem nota, Pedro 7, Vitão sem nota, entrou no segundo tempo, né, no finalzinho já. Lino 5, Bruno Henrique 7.5, deu assistência para o Pedro. Leonardo Jardim nota 6, tá? Flamengo hoje tinha desfalques de Everton Araújo, Jorginho, o Eric Pulgar que nunca volta, né, cara? Tinha desfalque também do Luiz Araújo, né? Então Flamengo do Plata também. O Flamengo estava bem desfalcado hoje, né? Tá, então as notas, comente aqui, fique à vontade, inscreva-se nos outros canais para vocês receberem as notificações de vídeos diferentes, de programas diferentes, tá bom? Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras.